ONG recebeu 165 milhões de reais na captação de recursos de extra-emenda. E aí você pode estar se perguntando, uma ONG consegue receber uma quantia dessa em apenas uma única captação? Com toda certeza. Até valores bem superiores a esse. Já apresentei em alguns vídeos no canal aí que estão postados e devo apresentar nos próximos vídeos também outros exemplos. Mas para qual setor essa ONG trabalha? Essa ONG poderia trabalhar em qualquer setor, seja na educação, na saúde, na assistência social, na cultura, no lazer, no esporte, no turismo, não importa. Desde que ela apresente um projeto ou um termo de referência que comprove que o recurso vai ser utilizado na prestação de serviços de interesse público, não importa o setor. Esse recurso poderia ter sido destinado para a mesma execução dos serviços a um ente público? Também, com toda certeza. Uma secretaria municipal, uma secretaria estadual, um governo do estado, uma prefeitura, a uma empresa pública municipal ou estadual, um consórcio público municipal ou estadual poderiam estar executando as mesmas ações que foram executadas, neste caso aqui, por essa entidade. Sou Márcio Neri e eu te ajudo na captação de recursos, gestão de convênios, elaboração de projetos, repasse aos fundos, adimplência e situação fiscal. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Bem, como eu disse, ONG recebeu 165 milhões de reais na captação de recursos de extra-emenda. É uma boa quantia, né? E aí, primeiramente, você pode estar se perguntando, em quanto tempo foi a vigência desse convênio? Aqui no caso foi um convênio. 3 anos e 3 meses. E aí, se fizermos uma conta simples, uma regra de 3 aqui, por ano foi aproximadamente 55 milhões. Qual é o orçamento da sua secretaria municipal por ano? Chega a ser 55 milhões? Porque no caso aqui a captação foi para custear as atividades, execução de custeio. Tudo que você, um secretário municipal ou estadual, uma empresa pública municipal ou estadual, um consórcio público municipal ou estadual, uma prefeitura ou um governo do estado precisaria para executar as suas ações. E nós vamos entender o que é executar as suas ações, se você não sabe. Vou apresentar para você aqui mais à frente no vídeo. Então, esse estudo de caso, a captação para custear as atividades de uma ONG na modalidade extra-emenda, a captação foi feita para custear as atividades. Neste estudo de caso, o importante é entendermos as diversas modalidades de instrumentos que permitem a transferência de recursos do governo federal. Neste caso em específico, o instrumento assinado foi o convênio e o recurso foi destinado através do orçamento de extra-emenda para a prestação de serviços e ações complementares na área de atenção à saúde indígena, através da Fundação São Vicente. Então, vamos aqui agora tentarmos entender algumas coisas. O instrumento que foi assinado foi o convênio. Como eu já falei, apenas no portal de transferência, a plataforma Mais Brasil, que é o portal de transferências voluntárias do governo federal, existem 7 instrumentos. O convênio é aquele que eu lido direto com o concedente, direto com o Ministério. O contrato de repasse, eu tenho um intermediário no meio, no caso, a Caixa Econômica. Sempre é a Caixa Econômica, mas sempre vai ser a Caixa Econômica? Não sempre, mas sempre tem sido a Caixa Econômica. Aí depois disso nós temos os termos. Termos de compromisso, termos de colaboração, termo de cooperação, termo de fomento, termo de parceria. E fora isso, nós temos também as transferências fundo a fundo, transferências especiais. E também as pessoas conhecem as leis de incentivo, os editais de chamamento. Esse recurso ele não veio através de uma lei de incentivo ou um edital de chamamento. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma captação de extra-emenda. É saldo ministerial. Essa captação ela foi realizada diretamente no Ministério. É diferente quando é uma lei de incentivo que eu tenho que me enquadrar e apresentar conforme a lei de incentivo, no portal específico da lei de incentivo, me submetendo às regras da lei de incentivo. Uma lei de incentivo que pertence a um determinado ministério que tem outras diversas regras.
Você entende? Cada ministério tem as suas portarias, diretrizes, normas, e eles vão criando mais instrumentos e outros instrumentos. Então as leis de incentivo já são um instrumento que você também está, a partir do momento que você apresenta algo a uma lei de incentivo, você está submetido também às normas e regras e diretrizes e portarias do ministério que estão acima dessa lei de incentivo e por aí vai. Mas quando eu entendo de captação de recursos, eu vou buscar o recurso na fonte, no ministério, diretamente. Esse recurso aqui ele foi captado diretamente no ministério. E como eu falei, é a saúde indígena. Nós sabemos que existem algumas entidades que representam os indígenas. Tem a FUNAI e tem a CESAI. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio e a CESAI é a parte que representa a saúde indígena, que está ligado diretamente ao Ministério da Saúde. Foi através da CESAI aqui, diretamente do Ministério da Saúde, através da CESAI, que esse recurso aqui foi captado. O que é uma ONG, né? Você pode estar se perguntando ainda. Já falei em vários vídeos anteriores no canal. Uma ONG, ou uma OSC, ou uma OCIP, ou terceiro setor, tudo se refere à mesma entidade. É uma entidade privada, sem fins lucrativos. Uma ONG é a organização não governamental. OCIP é um credenciamento que é dado pelo Ministério da Justiça. Então, toda ONG é uma OCIP? Não. Toda OCIP é uma ONG? Sim. Então, para ser uma OCIP, tem que ser uma ONG primeiro. Eu vou, através do portal, no site do Ministério da Justiça, eu apresento toda a documentação da minha entidade, que é requerida lá. Eles vão fazer uma análise. Talvez exijam até mais documentos. E eu vou ter que apresentá-los. E aí eles vão verificar e dar um credenciamento à minha entidade. É como se fosse um selo de garantia. É importante. Se você não tem, seria interessante ter. Porque é uma qualificação a mais. Isso te fortalece também, é um fortalecimento a mais. É um requisito a mais no momento da captação de recursos. E aí tem o OSC, que é a sigla para OSC, a sigla para Organização da Sociedade Civil, após o marco regulatório, a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, adotou-se esse termo. Só que popularmente ainda se fala muito ONG, por isso que eu falo ONG, que é mais do conhecimento de todos. E tem o terceiro setor também, alguns chamam de terceiro setor. Antigamente, foi se dividido toda a nossa sociedade em 3 setores. O primeiro setor é o setor público, o segundo setor é o setor privado, das empresas privadas que visam lucro, e o terceiro setor é das empresas que são privadas, mas sem fins lucrativos de interesse público, que são as ONGs. Então, o que pode ser uma ONG? Uma cooperativa, uma associação, um instituto, uma federação, uma confederação, uma Santa Casa de Saúde, uma casa de saúde, um hospital. Existem diversos exemplos de ONGs. Talvez você trabalhe em uma ONG e não saiba. Talvez você já esteve numa ONG e não sabia. Talvez você fez parte de um trabalho de uma ONG. Geralmente o trabalho de ONG é trabalho voluntário. Mas não quer dizer que porque ele é voluntário que ele sempre tem que ser voluntário. Ele pode ser pago também. Como neste exemplo aqui que vai ser apresentado. Que foi captado recurso para prestação de serviço de uma ONG. E os recursos foram para pagamentos de diversas coisas. Pagamentos desde obras e serviços de engenharia, pagamentos de equipamentos, com aquisição de equipamentos, e pagamentos para a execução do custeio das atividades. Então, como eu falei, esse recurso aqui ele foi captado para a saúde indígena. E é bom deixar claro que a ONG que foi dita e o valor e o que eu vou apresentar aqui, o interesse em momento algum é fazer qualquer tipo de julgamento dessa captação. É apenas utilizá-la para que você possa entender. Você que tem uma ONG, você que é um secretário municipal, secretário estadual, prefeito, governador, trabalha, é um representante, é um dirigente de uma empresa pública municipal ou estadual, de um consórcio público municipal ou estadual, para que você perceba quais são as modalidades, as formas, como que você capta um recurso, que é possível se captar um recurso. Esse recurso, como eu disse no começo do vídeo, ele poderia ter ido para qualquer entidade, seja pública ou privada. Não importa. Essa captação poderia ter sido feita por qualquer uma dessas entidades. Então, quando você entende de captação de recurso, você consegue fazer um planejamento melhor das ações, otimizando com isso o recurso público. Afinal de contas, se eu consigo realizar uma captação dessa a uma Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo,
Eu vou estar otimizando os recursos que essa própria secretaria já recebe do orçamento municipal. Todas as secretarias municipais e estaduais recebem recursos dos seus próprios orçamentos. No caso das municipais, da prefeitura. A prefeitura ela tem que elaborar o PPA, a LOA, a LDO, que são instrumentos de execução. Instrumentos que demonstram ali os repasses orçamentários. Então, a cada secretaria é destinado um saldo. E se eu consigo fazer uma captação de recursos, seja uma secretaria municipal ou estadual, eu consigo otimizar o recurso público. Eu consigo, se eu tenho ao meu dispor a possibilidade de captar um recurso federal para executar a mesma ação que eu já executo com recurso próprio, por que eu não faço a captação? E com isso o recurso próprio eu dou a ele um outro destino, ou então eu até faço mais, eu amplio ainda mais as ações. Olha só, isso é otimizar o recurso público. E aí, vamos explicar, agora eu vou explicar para você que está me assistindo, por que esse recurso foi captado para a saúde indígena, no caso dessa ONG aqui, no Ministério da Saúde, através da CESAI. No Brasil, os povos indígenas compõem 305 etnias. Caso você não saiba, 305 etnias. Eles falam 274 línguas. E hoje não, desde do último censo que foi feito, o IBGE 2010, eles eram aproximadamente 897 mil indivíduos. Os indígenas são cidadãos, possuem todos os direitos de um cidadão comum, além daqueles específicos garantidos pela Constituição. São garantidos o respeito à sua organização social, costumes, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Isso está na Constituição, artigo 231. A Fundação Nacional do Índio, como eu já falei, a FUNAI, é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Foi criado em 1967, vinculado ao Ministério da Justiça. O subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas foi criado em 1999, conhecido como Lei Arouca. Ele é composto pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os DISEIs, que se configuram em uma rede de serviços implantada nas terras indígenas para atender essa população, a partir de critérios geográficos, demográficos e culturais. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, é responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do subsistema de atenção à saúde indígenas, o SASI-SUS, a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena. Como eu falei, o recurso foi captado diretamente no Ministério da Saúde através da CESAI. E isso tudo são recursos que fazem parte do Sistema Único de Saúde, o SUS. O mesmo SUS que atende eu e você, ele também atende povos e comunidades tradicionais. Ele também destina parte do orçamento para o atendimento desse povo. Porque, como eu falei, desse grupo de pessoas. Eles são de interesse público, eles são um grupo que fazem parte do nosso país, que são como nós, brasileiros. O panorama dos povos indígenas no país. Como é que estão os povos indígenas no país? Quantos DISEIs existem? Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Existem 34. Os indígenas, como já falei a quantidade, conforme o último censo, aproximadamente 897 mil. Etnias, como eu já falei, são aproximadamente 305 etnias. As aldeias são aproximadamente 6.238 aldeias. A Casa de Apoio à Saúde Indígena, a CASAI, são aproximadamente 67 casais. Unidades Básicas de Saúde Indígenas, a UBSI, são aproximadamente 1.119. E isso tudo esses dados eu peguei do Plano Distrital de Saúde Indígena, do quadriênio 2020-2023. Então, veja bem, existem 1.119 unidades básicas de saúde indígena. Você já deve ter se consultado na unidade básica de saúde. E também existe a unidade básica de saúde indígena, que fica dentro das comunidades indígenas. Então, o que você pode estar se perguntando até agora, até esse momento aqui nesse vídeo? Foi captado
um valor de 165 milhões de reais para uma ONG, através de recursos de extra emenda, prestarem serviços à saúde indígenas, aos índios. Mas por que essa ONG conseguiu esse recurso para prestar um serviço aos índios? Porque está na Constituição, porque está na nossa legislação, porque a saúde indígena faz parte também do orçamento do Ministério da Saúde, assim como de outros povos. Não só temos no Brasil brasileiros como nós, nossos irmãos, os indígenas. Nós também temos outros povos e comunidades aqui, que são reconhecidas pelo governo federal, que talvez você nem soubesse que existiam, até assistir esse vídeo. Existem aproximadamente 29 povos e comunidades tradicionais que poderiam também estar recebendo esse mesmo recurso para prestação de serviço, e seja lá qual for a prestação de serviço. No caso aqui foi saúde, mas como eu falei, poderia ter sido para tudo. Assistência social, cultura, turismo, educação, esporte, não importa. Quem são esses povos que são reconhecidos pela nossa legislação, pelo nosso governo federal? Como eu já falei, os povos indígenas, comunidades quilombolas, que existem em aproximadamente 24 estados do Brasil, por exemplo, quilombolas, né, que vem da nossa história, da origem, da época da escravidão. Você deve saber. Povos e comunidades de terreiro, povos e comunidades de matriz africana, que são originários da África. Povos ciganos, que são originários da Índia. Pescadores artesanais. Extrativistas. O que é um extrativista? É aquele que faz a extração e coleta, utiliza como uma atividade econômica e de subsistência de qualquer coisa. Extrativistas costeiros e marinhos. Caiçaras, é uma comunidade típica das regiões Sudeste e Sul. Faxinalenses, é uma comunidade típica, ela é uma comunidade também típica lá da região Sul, e ela tem uma característica que o uso do solo é de todos, então ninguém é dono da terra, é de todos. Bezedeiros, ilhéus, é uma comunidade típica do arquipélago de Ilha Grande. Raizeiros, gerarraizeiros, caatingueiros, vazanteiros, veredeiros, apanhadores de flores sempre vivas, pantaneiros, morroquianos, polvo pomerano, catadores de mangaba, quebradeiras de coco babaçu, retireiros do Araguaia, comunidades de fundos e feixes de pasto, ribeirinhos, cipozeiros, andirobeiros, caboclos, juventude de povos e comunidades tradicionais. É muita coisa, né? Isso tudo faz parte do nosso Brasil. São brasileiros e irmãos como nossos irmãos. São comunidades que existem há muito tempo, há muitas gerações. E talvez você conheça alguma delas, talvez você faça parte de alguma dessas aqui. E qualquer uma dessas comunidades, por exemplo, poderia ter sido destinado esse recurso para atendimento da saúde, educação, como eu falei, assistência social, cultura, esporte, turismo, não importa. Então, vamos lá. Como é que foi disponibilizado esse recurso? Esse recurso foi disponibilizado através de um programa do Ministério da Saúde, como eu já disse. A categoria do programa foi execução de custeio. Existem 3 categorias: obras e serviços de engenharia, equipamentos e execução de custeio. No caso aqui foi execução de custeio. A proposta ela foi qualificada como proposta de proponente específico do concedente, ou seja, eu só consigo cadastrar aqui se o Ministério ele fizer primeiro um cadastro do meu CNPJ e determinar um valor. Então eu vou ter o meu CNPJ cadastrado com um determinado valor. E para isso eu nem preciso estar cadastrado na plataforma para que eu receba essa indicação. E receber uma indicação dessa, no caso de extra emenda, que não é emenda, uma indicação dessa de um orçamento deste, não me dá garantia nenhuma de que eu vou ter êxito na minha captação. Então eu estou apenas recebendo uma indicação. O instrumento, no caso aqui, foi o convênio, né? Existem 7 instrumentos através de transferência voluntária na plataforma Mais Brasil. O programa foi disponibilizado no dia 10 de julho de 2018 e finalizou no dia 28 de dezembro de 2018. Então ele ficou aí 5 meses aberto e estava disponível em qualquer estado.
O nome do programa, Prestação de Serviços Complementares na área de atenção à saúde dos povos indígenas. Como eu disse, não é um recurso de emenda, né? Existem as emendas, que são emendas individuais, emenda de bancada, emenda de comissão e emenda de relatoria. Não é emenda, esse recurso aqui é extra emenda, é saldo ministerial. A ONG é uma ONG de Minas Gerais, e a natureza jurídica dela é uma fundação privada. Ela foi criada em 1974. E o objeto, prestação de serviços e ações complementares na área da atenção à saúde, visando o atingimento dos objetivos específicos estabelecidos pela Secretaria Especial de Saúde, SESAI, em consonância com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Especificidades socioculturais dos povos indígenas, no âmbito do subsistema Atenção à Saúde Indígena, SASI-SUS. O valor ficou em aproximadamente 165 milhões de reais. A contrapartida foi zero, não teve contrapartida. A data da proposta, ela foi cadastrada no dia 12 de setembro de 2018. Ela foi aprovada no dia 17 de setembro de 2018. Ela teve início no mesmo dia 17 de setembro de 2018. E a vigência, o término dela é dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, no final deste ano nosso, que nós estamos. O convênio foi publicado no dia 20 de setembro de 2018 e o limite da prestação de contas é dia 1º de março de 2022, ou seja, eu tenho aí 2 meses após o fim da vigência para fazer a prestação de contas. O banco por onde foi operado foi o Banco do Brasil, através de OBTV. Como eu já falei, desde 2013, a plataforma Mais Brasil ela tem um sistema chamado OBTV, por onde eu consigo fazer todas as operações, transferência, pagamentos e tudo que eu puder fazer com relação aos recursos financeiros do instrumento que eu assinei, eu consigo fazer através da própria plataforma. Eu não preciso utilizar os gerenciadores financeiros, os aplicativos das instituições financeiras. Eu preciso me cadastrar primeiramente na instituição financeira e aí, estando habilitado como ordenador de despesa, eu consigo fazer todos os outros procedimentos na plataforma, na própria plataforma. Foi permitido o BTV conveniente? Sim. O que é o BTV conveniente? Que eu consigo fazer uma transferência de uma certa quantia que é estipulada pelo próprio concedente, no caso aqui o Ministério da Saúde, para a minha conta da entidade. Então, foi estipulado um determinado valor, até um determinado valor, um limite, que eu poderia transferir para a conta da minha entidade, neste caso aqui. Por que se faz essa transferência para a conta da entidade? Porque tem certos pagamentos que eu só consigo fazer da conta da minha entidade. Como, por exemplo, se eu for pagar um boleto de água, luz, esgoto, se eu estou realizando um serviço internacional e eu preciso fazer uma conversão de moeda. Tem determinado serviço até hoje aqui no nosso país que a gente só tem pessoas que não tem conta, então eu tenho que pagar em espécie. Dependendo da prestação de serviço, eu vou ter que fazer o pagamento em espécie. Então, existem alguns casos, algumas exceções que eu preciso transferir o recurso para a conta da minha entidade. Então, eu apresentei o meu projeto, apresentado o projeto, aprovei ele, no caso aqui, o termo correto não seria projeto, tem que ser termo de referência, porque foi a execução do custo de atividades. Eu apresentei meu termo de referência, aprovei meu termo de referência, e aí, para que eu faça a assinatura, quando é termo de referência, para que eu tenha o meu convênio, que foi no caso aqui assinado, eu tenho que apresentá-lo junto com a minha proposta e aprová-lo, e com a aprovação da proposta e o termo de referência, eu assino o instrumento. Então, se o instrumento foi assinado, o convênio é porque o plano de trabalho, a proposta e o termo de referência foram aprovados, ok? Dependendo dos casos, o Ministério pode também exigir o plano de sustentabilidade, demonstrando que o empreendimento é sustentável, dependendo do caso, que não foi o caso aqui. E também, dependendo do caso, quando envolve obras, eu tenho um tempo depois para apresentar o meu projeto. Quando envolve obra e projeto. Esse caso aqui, ele envolve obra, equipamento e execução de custeio. Mas ele é adotado principalmente como execução de custeio. A categoria principal dele não é obra. Se fosse obra, nesse caso aqui, como é na saúde, eu teria 24 meses na minha causa suspensiva, de até 24 meses, para aprovar e superar a causa suspensiva. Qualquer outra situação que não seja saúde,
é até 30 de novembro do ano seguinte. Isso está na portaria 424, que foi alterada pela portaria 558, que dita essa regra. E aqui no caso, eu tenho que, após a aprovação aqui, como é termo de referência, eu tenho que apresentar o meu processo de execução. Aqui eles adotaram cotação prévia de preços e registro, dispensa de licitação, inegibilidade, fizeram diversas licitações de pregão, licitação de concurso. Então, eles utilizaram aqui de diversos métodos que estão disponíveis na Lei de Licitações, na Lei de Licitações Públicas, a 866, e outras legislações que também servem para licitações públicas, a Lei do Pregão e etc. e tal. Então, aqui eles utilizaram desses métodos. Após a apresentação desses processos, é feito o desembolso em parcela única ou em várias parcelas. Aqui o desembolso foi feito em várias parcelas. Então vamos relembrar. A proposta foi aprovada dia 12 de setembro de 2018. Aliás, desculpa, a proposta foi apresentada dia 12 de setembro de 2018. A assinatura foi feita no dia 17 de setembro de 2018, 5 dias depois. A vigência iniciou no dia 17 de setembro de 2018. Então, o diário foi publicado no Diário Oficial da União no dia 20 de setembro de 2018. Então, em setembro de 2018, eu tive a aprovação e assinatura do instrumento. O recurso ele foi desembolsado em várias parcelas. E a primeira parcela foi desembolsada no dia 25 de outubro de 2018. Ou seja, aproximadamente um mês após a aprovação da proposta e a publicação no Diário Oficial da União. Foi feito o primeiro desembolso no valor de R$ 2.824.964. E a partir daí foram feitos diversos desembolsos até alcançar, em diversos meses, por diversos períodos, até alcançar o valor de R$ 165 milhões. Ok. Eu apresentei minha proposta, aprovei ela, juntamente com o meu termo de referência. E o meu termo de referência é um instrumento que dita as regras. O recurso ele é público, eu tenho que executar a Lei 866 na execução. Então eu tenho que iniciar fazendo as contratações conforme a Lei 866 e fiz utilizando de diversas modalidades que são possíveis dentro da 866 e demais legislações pertinentes à área. Após eu apresentar todos esses processos, o Ministério vai fazer a análise e vai fazer o desembolso. Então ele faz a análise dos meus processos de contratação, de aquisição, e seja o que for, de prestação de serviço, e ele depois vai fazer o desembolso. Analisou, tá ok, faço o desembolso. O dinheiro cai na conta. O dinheiro caiu na conta, eu vou executar. No caso aqui, como eu já disse, foi uma prestação de serviço à saúde indígena. Mas como é que foi feito isso? Vamos lá. O que tem nesse termo de referência aqui, dessa entidade? Tem que ter o objeto, como todo termo de referência, e o objeto aqui diz o quê? Prestação de serviços complementares de atenção à saúde da área do DICEI Leste de Roraima, no período de 18 e 19. Olha só. Então, essa entidade, uma ONG do estado de Minas Gerais, vai prestar um serviço de saúde à saúde indígena no estado de Roraima, apenas no DICEI Leste do estado de Roraima, não a todo o estado de Roraima, durante 3 anos e 3 meses, e para isso ela recebeu R$ 165 milhões. Olha que interessante. Esse é o meu objetivo geral. E o meu objetivo específico? O que está incluso aqui? Atenção à saúde da mulher indígena, atenção à saúde da criança e do adolescente indígena, atenção psicossocial, atenção à saúde bucal indígena, vigilância à saúde indígena, o apoio ao funcionamento da Casa de Saúde Indígena, o desenvolvimento de estratégias para o uso racional de medicamentos aos indígenas, apoio às ações de saneamento e educação ambiental nas aldeias indígenas, ações de apoio à estruturação da rede de equipamentos de saúde, a saúde indígena, apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena, promover o processo de educação permanente para os trabalhadores da saúde indígena, apoio ao desenvolvimento e valorização das práticas e saberes tradicionais e sustentabilidade dos povos indígenas e ações de apoio ao planejamento e gestão de serviços de insumos necessários para a qualificação da assistência básica prestada à saúde indígena. Olha que interessante, tudo voltado à saúde indígena. E após isso eu tenho uma justificativa,
Então eu tenho que justificar, utilizando aqui na minha justificativa, no meu texto, do porquê, o que motivou isso, o que consta na legislação que obriga, né, aos entes públicos a prestar esse serviço, porque está na Constituição, o que a minha entidade já tem de histórico que realiza essas atividades, ou como que eu posso contribuir através da minha entidade que vai receber esse recurso para prestar esse serviço. Então eu tenho que fazer uma boa justificativa do porquê tudo isso, com dados, informações, estatísticas. Eu tenho que apresentar ali claramente a necessidade de se prestar esse serviço. Muitas das vezes, algumas pessoas me procuram e dizem, mas eu gostaria de captar um recurso para o esporte, para a cultura, para a educação, mas ele quer fazer aquilo porque ele viu que há uma necessidade. Mas o Ministério, para que ele possa liberar um recurso, ele tem que entender isso, e essa necessidade ela tem que ser exposta em um documento, um termo de referência, no papel, escrita, através também de outros números, de outros documentos, de outras informações, de outros dados, de entes públicos e privados, demonstrando que realmente aquilo é de interesse público, que há uma necessidade, uma urgência, talvez, uma emergência no atendimento daquelas ações, que foi o que foi feito aqui. A justificativa ela demonstrou isso. Como que ela demonstrou isso? Ela apresentou aqui um diagnóstico. E o que diz esse diagnóstico? Que essa comunidade do Distrito Leste de Roraima, esse Distrito Sanitário Especial Indígena do Leste de Roraima, somente nele vivem existem aproximadamente 321 aldeias, com aproximadamente 48 mil indígenas. Olha só. E o que foram apresentados vários dados aqui, e foram apresentados dados da saúde. O que está acontecendo lá? Durante um período de tempo foi feito um levantamento, uma análise, e percebeu-se que os índios, seja na infância, como crianças, adolescentes, adultos e idosos, estão sofrendo diversos agravos na saúde deles. Como, por exemplo, muitas mortes por malária, tuberculose, tracoma, algumas outras doenças, leishmaniose, infecções sexualmente transmissíveis, acidentes por animais peçonhentos, hipertensão arterial, diabetes, síndrome gripal, síndrome respiratória, doenças diarreicas, beriberi. Então, várias situações que foram apresentadas aqui, e isso com levantamentos, inclusive, do próprio Ministério da Saúde, dessa região em específico, demonstrando que há uma necessidade de fortalecer os serviços de saúde ali. É isso que eu preciso de um projeto. Eu tenho uma ideia, a minha ideia é boa. Eu sei que ela vai fazer um bem enorme ao coletivo. Mas não basta apenas eu ter uma ideia. Eu tenho que saber apresentar essa ideia. Eu tenho que expor ela no papel, numa proposta. Eu tenho que enquadrar essa minha ideia a normas e diretrizes ministeriais, portarias, etc. Eu tenho que desenhar essa minha ideia num projeto ou num termo de referência, demonstrando que a minha ideia ela é essencial e que ela deve sim ter um apoio financeiro do governo federal, um desembolso de um recurso financeiro, para que essa ideia seja atendida e ela atinja a sua finalidade, que é um interesse público. No caso aqui é uma comunidade que faz parte do nosso Brasil, a comunidade indígena, apenas do leste de Roraima. E olha que quem apresentou esse termo aqui não foi uma ONG lá do estado de Roraima, ou de estados vizinhos lá Roraima. Foi uma ONG de Minas Gerais. Vamos continuar. Então você pode estar se perguntando, tá, mas o recurso vai ser gasto com o quê? Com o que eles vão gastar esse dinheiro? 165 milhões é muito dinheiro para ser utilizado em 3 anos e 3 meses. Então eles colocaram no termo de referência que iriam contratar e contrataram diversos profissionais. Quais são os profissionais? De nível superior, médico, enfermeiro, dentista, assistente social, nutricionista, farmacêutico, bioquímico, antropólogo, psicólogo, engenheiro civil, engenheiro sanitarista, geólogo, apoiador técnico em saneamento, apoiador técnico em atenção à saúde. Esses são de nível superior. Para cada um desses cargos, para cada um desses profissionais, foi feita uma justificativa do porquê eles seriam importantes e necessários. Aí você pode estar se perguntando, mas por que tem um engenheiro civil aí e um engenheiro sanitarista? Porque, como eu disse, o recurso ele não veio só para execução
do custeio das atividades. Ele também veio para algumas obras. E como eu apontei aqui atrás, eu mostrei aqui, por exemplo, algumas das doenças são como, por exemplo, diarreia. Quando você faz um levantamento que tem pessoas morrendo de diarreia, pelo menos uma coisa ali a gente já entende, que a insalubridade está altíssima, que não tem uma água potável, uma rede de abastecimento de água, que não tem um destino correto ao esgoto. Então eu preciso fazer obras ali para corrigir isso. Não apenas a conscientização e o tratamento com medicamentos, porque senão vai retornar e voltar a acontecer novamente. Eu tenho que fazer algumas correções na infraestrutura do local. E aí de nível médio, foram contratados assessor técnico indígena, secretário executivo, auxiliar bucal, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, microscopista, agente de combate a endemias, técnico de saneamento, técnico de edificações, técnico de química, técnico eletrotécnico e por aí vai. Isso é nível médio. Então, como eu falei e repito, todas as pessoas elas foram contratadas seguindo a legislação, seguindo a 866. Ou foi licitação, ou foi através foram contratadas como pessoa física ou como pessoa jurídica, ou foram abertas licitações na modalidade concurso. Então foram publicados editais onde essas pessoas iriam ali se apresentar, se predispor, e esses editais eles poderiam ser editais de concurso público, editais de concurso simplificado, com apresentação de currículos, análise de currículo e por aí vai. Existem várias formas de fazer essas contratações aqui, mas tem que seguir a legislação. E a legislação ela apresenta diversas formas de você fazer isso. Nível auxiliar, agente indígena de saúde, agente indígena de saneamento. E para cada um desses foi apresentada uma atribuição, o que o cargo deveria apresentar de atribuição, quais os requisitos para a pessoa assumir essa responsabilidade, essa função e por aí vai. Por exemplo, como números de médicos, foram contratados 4 médicos, enfermeiros, foram contratados 97 enfermeiros. E para cada um desses cargos e funções foram determinados valores de salários também, que foram apresentados aqui, inclusive os encargos dos salários. Porque essas pessoas, digamos que eu fiz um concurso simplificado com análise curricular. Essas pessoas elas foram contratadas conforme a legislação trabalhista. Elas tiveram a carteira de trabalho, por exemplo, assinada. Ou então foi contratada uma empresa, uma pessoa jurídica, que tem essas pessoas com carteira assinada também. Então, quando eu faço a contratação dessa mão de obra, por exemplo, diretamente através de um concurso simplificado, de análise de currículo, por exemplo, e eu assino a carteira dessas pessoas, eu vou ter que, ali, além de pagar o salário delas, ter o custo também com os encargos. E está incluso. E também essas pessoas vão ter direito a férias. Como eu falei, foram 3 anos e 3 meses. Nesse período aí, tiveram 3 férias. Férias, 13º. E depois, no final do contrato, eu tenho que pagar também o rescisório. Eu tenho que pagar o rescisório dessas pessoas. Tudo isso está incluso no valor. Então, todos esses profissionais que eu falei, também foram feitos serviços, como eu falei, na correção da infraestrutura. Tudo isso teve o acompanhamento dos conselhos, o controle social, o acompanhamento dos conselhos, que é importantíssimo, os conselhos local de saúde indígena de todas as regiões lá do leste de Roraima. Como eu falei, foram feitas diversas correções na infraestrutura também para garantir, por exemplo, uma água potável, um abastecimento de água, um destino correto ao esgoto. Apenas com essas medidas, eu já evito de forma a médio e longo prazo diversas outras doenças. Apenas com essas medidas. Também teve uma parte administrativa. Teve que ter a parte administrativa porque toda entidade tem que ter uma direção, essa entidade um dirigente. Ela tem uma coordenação, ela tem uma supervisão, ela tem uma área administrativa onde ela vai fazer todo o apurado desses dados, os formulários. Essas equipes, quando elas vão lá fazer a prestação do serviço, elas vão se deslocar de carro, ou de barco, ou de avião. E quando elas retornam cheias de informações. E essas informações, elas têm que ser todas diagramadas, as informações elas têm que ser inseridas no portal, por exemplo, na plataforma do Brasil, para que fiquem à disposição e à apreciação do concedente, que no caso é o Ministério, para que ele possa avaliar, analisar
ver se está tudo sendo feito conforme o termo de referência está sendo dito. Então eu tenho que ter uma equipe administrativa também, um escritório funcionando, uma sede. E a minha sede também são destinadas também a uma parte desse recurso. Eu posso fazer melhorias na minha sede, adquirir equipamentos, material permanente, material de consumo para minha sede, ou para as minhas sedes, ou eu posso também fazer a alocação aqui de vários locais, eu vou alugar vários locais estratégicos de pontos para que as minhas equipes possam ficar lá como um local de encontro, ou dependendo, até um local de dormitório, de dormida. O custo aqui também vai para hospedagem, alimentação. Por exemplo, na parte de infraestrutura, foram contratados engenheiro civil, engenheiro sanitarista, engenheiro elétrico, arquiteto e urbanista, geólogo, apoiador técnico em saneamento em edificações, em química e eletrotécnico, diversos profissionais. Para quê? Para elaboração de projetos de sistema de abastecimento de água, implantação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água, implantação e manutenção da rede de abastecimento de água, implantação e manutenção de melhorias sanitárias domiciliares, georreferenciamento das aldeias, monitorar e avaliar as ações de hidrogeologia e diversos outros serviços necessários para que eu obtenha o êxito em alcançar o meu objeto. Qual é o meu objeto? É a melhoria da saúde indígena. Trabalhar a melhoria da saúde indígena não é somente prestar um serviço de saúde ao indígena, como médico ou enfermeiro, por exemplo. Eu também faço um trabalho de infraestrutura, um trabalho de adequação do local, dando, por exemplo, um destino correto aos dejetos, fazendo também um trabalho de preventivo junto à comunidade, de boas práticas na lavagem das mãos, na lavagem dos objetos, no bom tratamento dos animais que são abatidos na floresta e diversas outras coisas. Eu construo também a construção de diversas edificações que posso fazer melhorias. O recurso aqui foi destinado a melhorias nos DCs de cada uma das aldeias e por aí vai. Posso fazer melhorias também, melhorias nas unidades de atendimento das aldeias, atendimento de saúde, monitoramento da água, um gerenciamento dos resíduos sólidos e de qualquer tipo de ação. A capacitação, todas essas pessoas que foram contratadas, esses profissionais que eu falei, a grande maioria precisaria também de uma capacitação, porque ali eles vão estar fazendo atendimento à saúde indígena. É diferente, então eu preciso dar uma capacitação extracurricular a essas pessoas. Também está incluso. Diversas ações são inclusas, desde que elas estejam relacionadas diretamente ao meu objeto ou correlacionadas com o meu objeto. E também você pode estar se perguntando, tá, mas como é que esse recurso também foi gasto? Teve a folha de pagamento, né, a contratação da mão de obra, e as pessoas tiveram vários salários, aqui os cargos e funções tiveram salários que foram informados no termo de referência. E fora isso também, como que eles gastaram tudo isso? Como que foi feito o gasto desses valores? Teve a parte administrativa, gastos com hospedagem, diárias, alimentação, gastos, por exemplo, com água, aluguel de escritório, assessoria de RH, assessoria em prestação de contas, assessoria contábil, consultoria e assessoria jurídica, assessoria de comunicação de marketing, correio, muito despacho através de SEDEX, dos correios, energia, internet. Então eu paguei conta de luz, conta de internet, locação de impressora, locação de veículos, material de expediente, material de limpeza, passagens aéreas, sistema de ponto eletrônico, sistema integrado de gestão, suprimentos de informática, tudo que for necessário para a execução do custeio das minhas atividades. Tudo aquilo que eu expressei no meu termo de referência. Ah, Márcio, durante a execução apareceram algumas outras atividades, algumas outras situações que não estavam previstas no meu termo de referência, que eu não apresentei no meu plano de trabalho. É normal. Na execução de custeio, na captação de recursos para execução de custeio, é normal aparecer algumas coisas que não estavam previstas. Para isso, eu faço um ajuste no meu plano de trabalho. Eu vou o quê? Requerer, solicitar ao concedente que eu faça uma correção no meu plano de trabalho. Porque tem coisas que não estavam previstas, mas que, à medida que eu comecei a executar as atividades, eu percebi que elas são importantes, que eram necessárias para a execução. Então, eu vou fazendo correções, eu vou adicionando novas coisas.
se é que elas não estavam previstas, até porque é difícil você prever tudo isso. Então os gastos eles foram pagos com o quê? Com uma boa parte com folha de pagamento, encargos da folha e etc. OBTV para o conveniente, parte do recurso foi para a conta da entidade, da ONG. Por exemplo, como é que ela consegue pagar água, luz, internet? Ela não consegue pagar pela plataforma, ela paga pela conta dela, então ela transferiu um recurso para isso. E tudo isso identificado através de relatórios, com uma equipe que faz um acompanhamento na alimentação da plataforma. Então, além daquela equipe que vai trabalhar na execução direta do objeto lá, ou seja, na prestação direta do serviço de saúde, preenchendo formulários, tirando fotos, fazendo registro de todo o atendimento, vídeos, etc e tal, eu também tenho que ter uma equipe administrativa para que eu possa fazer a alimentação do sistema da plataforma, no caso. Porque o Ministério ele tem que receber informações disso aí, de forma semanal, mensal, trimestral, de como está evoluindo, como está a evolução das ações, através do preenchimento de formulários e a inserção de relatórios fotográficos e de vários outros dados, ou de tudo aquilo que o Ministério for me requerer. Então eu tenho que ter uma equipe habilitada para isso, capacitada, que também entenda dessa parte de saúde, mas também uma equipe voltada à alimentação da plataforma, que é por onde eu faço a alimentação de todas as seções desse meu convênio, dos dados do meu convênio. Então, nota fiscal fatura, recibo de pagamento. Como eu disse, tudo aquilo que faz parte do objeto ou está correlacionado ao meu objeto, eu com toda certeza eu consigo fazer, o pagamento, o custeio de tudo isso. Porque, afinal de contas, o meu objeto é a saúde indígena e foi apresentado um termo de referência e nesse termo eu consigo descrever tudo aquilo que eu vou executar para que eu possa ter êxito na conclusão do meu objeto. Mas isso aqui poderia ter sido feito para o esporte, para a assistência social, para a educação, para a cultura, no turismo, não importa qual setor. Bem, eu concluí aqui essa análise, porque na verdade o interesse dela, como eu falei no início do vídeo, é apenas uma análise prévia. Mas o que eu quero deixar claro e que fique frisado a você que me acompanhou até aqui, é que não importa qual setor, não importa se é para o indígena, não importa se é para famílias de baixa renda, não importa se é para a zona urbana ou rural, não importaria se seria uma ONG ou uma secretaria municipal ou estadual, o que importa é você entender que é possível fazer captação de recursos, seja com recurso destinado a obras e serviços de engenharia, a equipamentos ou execução do custeio, para qualquer ente, para qualquer finalidade. Isso é possível. Esse tipo de atividade, esse tipo de orçamento, ele já acontece há décadas. E você já até talvez preste um tipo de serviço de interesse público e nem sabe que isso é possível. Por isso, eu, Márcio Neri, eu te ajudo na captação de recursos, na gestão de convênios ou instrumentos, chame como quiser, na elaboração de projetos ou termo de referência, nos repasse aos fundos, na adimplência e situação fiscal. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo.